Oi, gente, eu fiquei muito curioso para ver esse vídeo com vocês da Samia Bonfim dando uma lapada na Zanata, dando uma aula, né, para ela sobre feminismo. Vamos assistir e tecer alguns comentários. Vamos lá. A mulher tem que ser submissa e o homem tem que amar a esposa o tanto quanto Cristo amou a igreja. Isso é... A mulher tem que ser submissa? O homem tem que amar a esposa quanto ama a igreja? É ter a obrigação de ser religioso? Ô, Zanata, tem um monte de coisa errada. Eu vou voltar, não é possível. Eu vou voltar, a gente vai ouvir de novo. Porque tem um monte de coisa errada aqui. Mulher não tem que ser submissa a coisa nenhuma. Ela tem que ser do jeito que ela quiser ser. E homem ama a esposa, deve, claro, assim como a esposa deve amar o marido, porque senão porque estariam casados, mas amar a igreja, isso é para os religiosos. Nem todo mundo no Brasil é religioso, não, Zanata. As pessoas têm o direito de não ter religião ou ter religião diferente da sua. Olha, é difícil, mas enfim, vamos lá. A mulher tem que ser submissa e o homem tem que amar a esposa o tanto quanto Cristo amou a igreja. Isso é muita coisa. Esse projeto de lei é um perigo para a liberdade de expressão e para a liberdade religiosa. Liberdade religiosa ou a profissão de humorista, ou seja lá qual outra, não pode ser um salvo-conduto para que se cometa crimes. Eu acho o oposto. Se a pessoa é uma autoridade pública ou se é uma autoridade religiosa, ela tem uma responsabilidade em dobro em não perpetuar e executar esse tipo de discurso. E me desculpem, um líder religioso dizer que sim, a mulher é submissa ao homem, de que ele é o líder dentro de casa e que, portanto, isso autoriza a ter um papel de poder sobre a mulher, o limite desse discurso é justamente a violência doméstica. Isso já é ponto pacífico na sociedade brasileira já há algumas décadas. E eu duvido que as parlamentares que estão defendendo isso, de fato, pensem assim. Porque se pensassem, não seriam deputadas. Seriam justamente essas mulheres submissas a seus maridos dentro das suas casas. Mas estão aqui, usufruindo da luta histórica do movimento feminista, do movimento de mulheres, que autorizou as mulheres a votarem e a serem eleitas e a terem suas posições políticas, independentemente do que pensam os seus maridos. Nos Estados Unidos estão querendo propor isso. Tem um grupo de parlamentares conservadores que querem que o voto seja por núcleo familiar e não mais por CPF. Daqui a pouco a gente vai ouvir esse tipo de discurso sendo perpetuado no Brasil, mais contraditoriamente com quem usufrui do direito de votar. Só para concluir, que usufrui do direito de votar e de ser votada. Então, defende isso para as demais. As demais são submissas, mas nós aqui, plenas, autônomas e exercendo a nossa atividade política. É por isso que eu reivindico, sim, esse relatório, reivindico que a gente possa avançar no monitoramento, no controle melhor das práticas violentas e misóginas que são feitas nas redes sociais e que a gente possa aprovar o relatório proposto pela nossa coordenadora do GT. Obrigada. Eu, para proteger minhas filhas e para querer que elas sejam livres e que elas possam ter opinião e que elas realmente trilhem o melhor caminho, a gente tem que dar liberdade. Nós já temos, e quero também deixar claro, nós já temos aqui tipos penais para tudo isso que vocês trouxeram, que são coisas horrorosas. Incitar, ensinar a estuprar, essas pessoas, para mim, têm que ir para a cadeia. Todas elas. Mas já tem tipo penal para isso. Nós já temos tipo penal. Já tem injúria, difamação, calúnia. Tem um monte de tipo penal que pode, porque agora pode matar, isso não é imprescritível e nem inafiançável, mas misoginia vai ser. Por um lado, eu concordo com o que disse a deputada Adriana. Já existe crime contra a honra prevista na legislação. Então, se uma mulher ou qualquer pessoa se sente ofendido, desrespeitado, etc., pela declaração dessas pessoas que você citou anteriormente ou de quaisquer outras, ela já tem instrumentos legais para acionar a justiça, assim como já foi feito. Inclusive, infelizmente, eu aqui considero infelizmente, contra a deputada Erika Hilton, mas há pessoas que moveram a justiça, etc. Mas não é sobre isso, no meu ponto de vista, que se trata esse relatório e nem o projeto de criminalização da misoginia. A gente está falando de quem? De pessoas que não só organizam grupos de ódio, ensinam a violentar mulheres, mas que ganham dinheiro com isso, sobretudo nas redes sociais, que são os chamados Red Pills, que se organizam nos seus grupos e que têm um papel muito nefasto, porque não fica só como um discurso nas redes, mas que monetizam na prática, eles ganham dinheiro, as Big Techs também ganham dinheiro com esse tipo de algoritmo que favorece, infelizmente, esse tipo de conteúdo, e na prática eles incitam outros homens e principalmente outros jovens, muitos jovens que não têm uma proteção ali das redes e que se encorajam a fazer esse tipo de prática na rede e fora dessa. E, pelo que eu pude dar uma olhada rápida, porque, enfim, não consegui ver ainda com tanto detalhamento o relatório apresentado,
ele engloba esse tipo de prática. Tem esse objetivo, entre outros, né? O relatório aprovado. E por isso que ele é, sim, um avanço importante. Porque a gente não pode fingir que isso não está acontecendo e ignorar esse papel nefasto que esses misóginos profissionais, alguns pagos, de estarem perpetuando a cultura do estupro, do feminicídio e das diferentes formas de violência contra as mulheres. A misoginia, ela não é só uma opinião individual direcionada a uma única mulher, e isso precisa ficar muito claro na nossa construção política desse projeto. No Brasil, o racismo já é crime. A LGBTfobia já é crime, já foi muito bem tipificado. Quando você discrimina com a intenção de ofender e o faz usando características de um grupo, não de uma única pessoa. Nós não retrocedemos quando criminalizamos o racismo, pelo contrário. Fragilizamos as relações entre brancos e negros? Claro que não. Nós atrapalhamos a convivência de heterossexuais e homossexuais quando a homofobia tornou crime no Brasil? A criminalização, deputada Tabata, ela tem um papel muito mais profundo na sociedade do que se aparenta, que é a função de educar. Quando determinada coisa se torna crime, as pessoas tendem a refletir um pouco mais os seus comportamentos. Perfeita fala da Dandara. Quero comentar brevemente o que a Samia Bonfim falou sobre Red Pills. Tudo que ela falou está correto, eu só gostaria de acrescentar uma coisa. O movimento Red Pill é a porta de entrada em muitos países para a ideologia neofascista. Então, as frustrações sexuais, frustrações de relacionamentos comuns do capitalismo contemporâneo, ou seja, produzidas por essa sociedade capitalista, são capitalizadas, e a Samuel lembrou bem, monetizadas por suas lideranças, né? E instrumentalizadas também para fortalecer os movimentos neofascistas. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos com Trump. Ele cresceu em jovens, especialmente entre os homens, justamente porque contou com o apoio desses setores e desse movimento, né? Então, isso, a gente tem que ficar muito atento para isso, né? Muito atento para isso. E o povo dizer liberdade de expressão, liberdade de promover ódio e violência? Não, né? Enfim. Mas vamos seguir. Olha, não é mais só minha opinião, isso agora é crime na sociedade, eu preciso mudar. O papel educativo de criminalização da misoginia será gigante. Assim como hoje o racismo é trabalhado nas escolas, nós teremos comportamentos machistas e misóginos também sendo debatidos nas escolas. Isso vai ajudar na formação dos indivíduos. Porque percebam, se a gente não educar sobre esses temas, as crianças e adolescentes estão sendo bombardeadas por conteúdos. E hoje, quem acha que a misoginia é liberdade de expressão pode não estar vendo que crianças e adolescentes estão recebendo conteúdos misóginos o tempo todo. A misoginia, ela não chega muitas vezes como uma placa, eu odeio mulheres. A misoginia chega em cursos, mentorias, assinaturas. A misoginia moderna, ela aparece em vários formatos e está cada vez mais moldando comportamentos. O ódio contra a mulher está sendo naturalizado. Não é por acaso que o nosso país é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Eu não quero tratar a febre. Eu quero tratar a causa da infecção. Não adianta eu dar um remédio apenas para o sintoma. Nós temos que tratar a raiz do problema. O sintoma maior da nossa sociedade é o feminicídio. São as mulheres morrendo. Agora, a origem dessa doença, a causa é a misoginia. A misoginia organiza o assédio, a violência doméstica, chegando até ao feminicídio. Nós não podemos ter dúvida. A misoginia tem que ser crime no Brasil, porque nós precisamos mudar as condições de vida das mulheres. Nós precisamos construir dignidade. Se hoje nós temos, inclusive, um sistema que lucra com conteúdos misóginos, virou negócio vender curso online, ensinando como é que humilha, manipula
Isso não é simplesmente usado para ensinar como é que se relaciona. É uma mercadoria. Nós precisamos agir. O parlamento brasileiro tem que dar uma resposta à altura. Por isso, eu sou uma das autoras do projeto que está aqui na Câmara, que criminaliza a misoginia. Celebro esse relatório, apresentado hoje. Nós precisamos avançar na proteção das mulheres. Ser crime vai promover uma mudança de comportamento, reflexões que vão nos ajudar a alterar a forma como os homens se relacionam com as mulheres. Foi assim que aconteceu quando nós criminalizamos o racismo. Resolveu o problema? Não. Mas hoje, na imprensa, a gente consegue, para concluir, a gente consegue mostrar que quando determinada ação preconceituosa, discriminatória acontece, tem nome, é racismo. Ganha um outro tipo de repercussão. O Brasil vai avançar com a criminalização da misoginia. Parabéns pelo trabalho. Excelente fala da Dandara, concordo integralmente com ela. Seria um avanço muito importante. E sobre os Red Pills, né, sobre esse movimento, tem algumas coisas importantes. Eu abordo isso no meu livro sobre o neofascismo, que eu ainda não lancei. Toda vez que eu falo do livro, o povo fala, cadê o livro, cadê o livro? O livro está sendo avaliado por editoras nesse momento. Quando ele for lançado, não se preocupe, a gente vai fazer um auê aqui. Mas tem um capítulo do livro sobre isso. Porque eu tenho esse entendimento de que o movimento incel, Red Pill e tal, essa coisa online, ela funciona como uma porta de entrada. Ela populariza em determinados ambientes muito comuns para homens, nos videogames, por exemplo. Eu gosto muito de videogame, mas eu vejo muito isso no ambiente de videogame. Né? É muito comum. Né? É uma coisa assim, é uma mistura de machismo com misoginia. E uma coisa que eu acredito que a esquerda precisa reconhecer, e eu trabalho sobre isso no livro em mais detalhes, é o seguinte: existe uma frustração sexual, uma frustração relacional muito comum entre homens jovens que está alimentando isso. E essa frustração é real. Mas essa frustração não é resultado de maldade das mulheres, claro que não. Não é resultado de uma sociedade capitalista que valoriza muito status, que valoriza muito uma série de coisas, que pressiona a pessoa a ver relacionamento como consumo. Então, toda essa concepção produz a frustração. E aí, em vez de se tratar essa frustração sexual, de relacionamento, de forma madura, para as pessoas aprenderem a lidar com sua sexualidade, para aprenderem a respeitar e querer amar e ser amado, que é uma experiência extraordinária, né? Elas são ensinadas a manipular e a odiar e a ter desprezo, porque querem apenas poder. Então, diante da frustração que é real, a esquerda não pode ter um olhar de desdém em relação ao público. A gente tem que combater quem dissemina esse ódio, claro. Mas o público, em geral, a gente tem que ter um trabalho educativo de combater a misoginia, sim, mas também trabalhar formas de amadurecimento dessas pessoas, especialmente dos meninos e dos homens jovens, né? De aprenderem a lidar melhor com a frustração, retrabalhar ela, entender a importância de relacionamentos afetivos, não tratar isso como uma coisa mercantilística, ou seja, uma série de valores diferentes em relação à relação homem e mulher precisam ser estimulados. Uma positividade, masculinidade positiva, não tóxica. Mas uma dimensão masculina que seja positiva. E tem coisas boas na dimensão masculina. Né? Você pode tratar a dimensão masculina com a questão do heroísmo, você defender os mais pobres, defender aqueles que não conseguem se defender sozinhos, ou seja, pessoas que precisam de auxílio para poder ganhar a própria autonomia. Você ter um projeto de vida que você quer ajudar os deficientes,
Ou seja, você ter projetos que você quer ajudar as pessoas, não porque você quer que elas fiquem nessa situação, mas porque você quer que elas tenham autonomia delas próprias, terem independência. Esse heroísmo, essa luta por uma sociedade melhor, isso pode ser um impulso masculino que não pertence aos homens. Pode pertencer a homens e a mulheres. E ver a masculinidade de uma forma mais positiva. Agora, se a gente deixar a extrema-direita tomar conta do discurso, eles vão promover misoginia, consumismo, instrumentalização das relações. Eles vão promover o pior. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos, ou pode ganhar dinheiro com os cursos. Tem link explicando isso. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.